tarde, pessoal. E agora estamos com um convidado muito especial com a gente aqui no estúdio. O economista que revolucionou o mercado financeiro e com certeza o responsável por estarmos aqui hoje. Guilherme Benchimol, CEO e cofundador da XP Investimentos. Em 2018, Benchimol entrou para a lista da Bloomberg como uma das principais pessoas influentes do mundo, e a Invest Smart tem o orgulho de fazer parte da sua equipe rumo ao sonho de ajudar os brasileiros a investirem cada vez melhor. Para bater um papo sobre as expectativas da XP para 2021 e a importância de se sonhar grande, estamos aqui no estúdio com nomes importantes da Invest Smart. Samir Castro, Marcel Navarra e Bruno Hora. Sejam todos muito bem-vindos, o palco é de vocês e eu vou ali para o camarote assistir. Obrigado, Bia. Poxa, maravilha. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela audiência, por estar aqui acompanhando a gente. Queria agradecer também ao Guilherme Benchimol, CEO da XP Investimentos, essa empresa que revolucionou o mercado financeiro, né? Eu comecei trabalhando em banco, fui 8 anos bancário, e sou a prova viva de que era muito ruim trabalhar com conflito de interesse dentro dos bancos, e estou aqui hoje ajudando o brasileiro cada vez a investir melhor. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, meio um pouco polêmica, né? Não sei, não estava combinado, tomara que ele não fique chateado comigo aqui. Mas já tão cedo? Para começar, Assim, né, como hoje, fundador da InvestSmart, eu quando entrei nesse negócio, eu sempre gosto de pensar um pouco no futuro, né? E eu gosto de elencar várias coisas que podem impactar o nosso negócio para a gente já começar a construir um plano de ação para isso. A gente, né, através da XP, vem pegando muito dinheiro dos bancos, né? Me ousa dizer aqui que tirando o mercado de PJ e tirando o mercado de previdência, a gente em 2 anos as corretoras devem passar já os bancos comerciais. Você vê alguma coisa que o banco possa fazer para frear esse movimento? Assim, eu confesso para você que eu sou feliz pelos bancos demorarem tanto a reagir, né? Eu sei que eles são um Titanic, é muito difícil organizar, mas você vê alguma coisa que você acha que o nosso mercado pode não crescer por algum motivo? Porque eu olho assim e falo, cara, é difícil, eu sempre falo assim, é difícil o mercado, nada é fácil na vida, né? E hoje a gente ajudando os clientes, assim, não tem por que o cliente não ter um assessor de investimentos, não tem por que ele continuar com o gerente do banco. Aí queria saber, você acha que os bancos têm alguma coisa a fazer para frear esse movimento? Bom, espero que não, né? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que no Brasil não havia cultura de investimentos, né? O Brasil é um país que há 26 anos, desde o Plano Real, tem uns juros médios de mais de 13% ao ano. Então, era fácil você deixar o dinheiro no banco, bem ou mal o banco vendia lá o CDB, e você tinha uma conjunção dos astros que era única, né? Alto rendimento, alta liquidez e baixíssimo risco, né? Por que eu vou buscar um assessor, né? Se ganhar 13% ao ano é difícil, né? E quando você ganha isso sem fazer nada, fica fácil você manter a inércia do banco, né? Então, o Brasil veio dando cada vez mais certo, veio administrando melhor as contas públicas, teve a pandemia, juros de 2% ao ano. Então, não existe mais o cenário do passado. As pessoas precisam aprender a diversificar, a entender o que é longo prazo, assumir um pouco mais de risco, e aí o gerente do banco não tem as condições, não tem as ferramentas, né? Então, o banco ele funciona muito bem quando você tem que guardar dinheiro. Quando você tem que investir dinheiro, não funciona. E eu diria que o que eu entendo que não vai fazer com que os bancos cheguem perto é que o modelo dos bancos é o modelo CLT, né? É o modelo onde você tem um chefe e você tem um subordinado. O que a gente construiu lá atrás foi a gente construiu um ambiente de empreendedorismo. Então, a gente descentralizou a empresa. Então, a InvestSmart hoje é uma empresa onde vocês são os donos da empresa. Então, a força do empreendedorismo, né? Quando você era bancário lá atrás, e um cliente queria falar com você no sábado, acho que nem tinha como falar, né? Não era possível isso, né? Hoje, se um cliente quiser marcar uma reunião com você sábado, 10 da noite, você vai receber ele, né? Isso é a força do empreendedorismo. É o seu negócio, é a sua vida. E quando você decide entrar nesse rumo, é a sua imagem que está ali, né? Você quer que dê muito certo. Quando você é um funcionário, e existem funcionários espetaculares, mas se o calo apertar, o que você faz? Você troca de emprego.
Então, o alinhamento que nós temos é infinitamente maior do que o alinhamento que um funcionário tem. Então, por isso que eu acho que não tem como comparar as coisas, né? E a cultura da XP, a cultura que nós construímos nas nossas empresas, uma cultura de empoderamento, uma cultura de foco no cliente, e eu acho que o maior desafio que os bancos têm não é um desafio de produto, não é um desafio de serviço, é um desafio de mindset, é um desafio de cultura mesmo. E mudar a sua essência é difícil, né? A gente na XP tem um tripé cultural: sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Isso nada mais é do que eu. Eu sou uma pessoa que acredita no impossível, sou uma pessoa que sou mente aberta, estou sempre aprendendo e tenho espírito empreendedor. Mudar esse meu jeito, eu me arrisco a dizer que é quase impossível, porque isso é a minha essência. Então, os bancos têm a essência deles. Mudar é difícil. Então, no final, a gente vai ganhar o jogo. A gente vai ganhar a guerra no final, tenho certeza disso. Não, legal, maravilha. Excelente, excelente. Eu vou pegar um gancho, Guilherme, você comentou do sonho grande, que é inclusive a nossa pauta, e tem uma coisa que a gente escutou muito sua por muitos anos, que é sonho grande, comece pequeno e vai daí. A Investmart, a gente começou, eu lembro, numa salinha aqui no centro do Rio de 30 metros quadrados, hoje a gente tem 26 escritórios, mais de 400 pessoas envolvidas na operação, tudo desse mantra sonhe grande e comece pequeno. E aí eu penso hoje na trajetória da XP, e eu vou quebrar um pouco do decoro com essa pergunta, vou pegar o Samir e o Marcel de surpresa. Eu penso um pouco na trajetória da XP, e que você tinha esse sonho grande, que você colocou ali como objetivo e foi alcançando, veio o sócio investidor, veio o IPO, tomou uma proporção, hoje é com certeza um dos maiores cases de empreendedorismo do Brasil, se não o maior. E agora, na etapa atual, qual é a definição que você daria para o seu sonho grande? E eu pergunto isso, e vou estender a pergunta para o Samir e para o Marcel. Samir, qual é hoje o seu sonho grande? E Marcel, qual é hoje o seu sonho grande? Mas vou começar com o Guilherme. Eu diria que os empreendedores de verdade, né? Aquelas pessoas que encontram o seu propósito na vida e que não se... Porque as pessoas olham a minha vida e falam, pô, Guilherme é um maluco, né? Pô, como é que ele... né, segue trabalhando tanto e etc. Não é um trabalho, não é aquilo que as pessoas acham que vou acordar de manhã, vou para o escritório e vou sofrer. Não, eu não sofro. Assim como eu tenho certeza que vocês, a mesma coisa. É um prazer. É um prazer quando você encontra algo que você, assim, eu posso dedicar a minha vida. Óbvio que eu tenho família, amo minha esposa, é a coisa mais importante do mundo, minhas filhas, mas eu amo o que eu faço. Então, quando você ama o que você faz, você não quer parar. Você quer me matar? Guilherme, agora você vai ficar tomando caipirinha na praia, vendo o oceano azul. Não, aquilo não é o que eu quero, não é o que me realiza. O que me realiza é ter um desafio e acreditar que eu posso sempre melhorar. Então, o empreendedor, ele nunca quer parar. Ele quer sempre colocar a régua mais alta. Ele sabe que dá para voar mais alto. Ele sabe que dá para deixar o avião melhor. Então, nesses últimos 10 anos, né, a gente teve vários eventos marcantes. Teve a ACT, que entrou lá em 2010, né? Depois teve um fundo americano, depois teve a nossa operação com o Itaú, depois o IPO, e todas as vezes que tinha algum evento marcante, as pessoas vinham e falavam, poxa, e agora? Né? Agora vocês chegaram lá. Não, a gente não chegou em lugar nenhum. O sentimento nosso é que a gente só está começando. E é isso que faz a gente continuar indo em frente e, no final, por mais que você sete metas audaciosas e você chegue lá, sabe que depois você vai aumentar a meta, você vai voar cada vez mais alto e não tem fim isso. E o mais importante é você criar uma cultura onde esse sentimento não esteja só em você, esteja em todo mundo que está dentro da companhia. Sim. Que aí isso vira realmente uma cultura corporativa e isso tem longevidade. Excelente, excelente. Samir. Pô, bacana, Bruno. É uma reflexão, né, cara, quando você faz uma pergunta dessa. Eu me recordo que eu falei isso até numa palestra aqui segunda-feira agora que a gente fez, que eu soubesse, se o banco soubesse
Eu saí do banco, eu acho que eu nunca te contei isso, mas eu saí do banco por alguns motivos, mas o primeiro foi porque o banco faltou com respeito comigo. Olha que engraçado, né? Eu fui a primeira pessoa CFP do HSBC a nível Brasil, né? Ou seja, não sei lá quantos mil funcionários. Eu estava primeiro e segundo lugar todo ano a nível Brasil, e por uma falta de respeito do meu gestor, eu fiquei revoltado com aquilo, e foi onde eu comecei a fazer a mudança. E aí, quando eu pedi demissão do banco, meu sonho grande era uma coisa que, assim, era perpetuar alguma coisa. Sei lá, dentro do meu conceito, eu acho que você só consegue perpetuar duas coisas na vida, que é uma empresa e um livro, né? Porque o resto, tudo vai. E meu sonho era perpetuar. Depois que você começa, assim, é muito prazeroso essa questão, né, de as coisas estarem crescendo. Então, eu diria hoje que, assim, eu queria muito nunca perder minha essência de amanhã tem que ser maior que hoje maior que ontem. Isso é uma coisa que eu falo para mim todo dia quando eu acordo. E também, assim, tem um sonho da gente ser o primeiro escritório da XP Investimentos e fazer nosso IPO. Isso é um sonho que também vou perseguir ele ao máximo. Pode acontecer ou não, mas eu tenho certeza que tudo que for possível a gente vai fazer para estar chegando lá. Acho que é isso, Bruno. Excelente. Marcel. Cara, eu acho que essa pergunta, Bruno, faz a gente fazer uma série de reflexão, né? Porque a gente pensa assim, cara... vamos abrir um vinho, né? Porque senão, assim, né? Pois é. Fazer uma reflexão dessa, assim, sem um vinho, Não, sacanagem. mas é legal, gente, porque a gente que fica nessa loucura do dia a dia, a gente sempre pensa, cada dia é um objetivo novo, né? É legal que alguns de vocês, quem ainda não conhece a nossa nova sede aqui no Rio de Janeiro, um dia vai ter a oportunidade de conhecer, convido a conhecê-los. Na próxima semana estarei lá a semana inteira. Quem quiser conhecer, combina com o assessor, encontra com a gente lá, mas que a gente passa, mês a mês, ano a ano, a gente passa por um sonho grande novo, né? Eu lembro até hoje, quando em 2013 a gente estava nessa salinha de 30 metros quadrados, a gente olhava pela janela da sala e olhava para a Torre do Almirante ali e falava, cara, a gente vai para lá, a gente vai para lá. E desde o início, quando a gente falava isso, para muita gente parecia assim, gente, espera aí, o que esses meninos estão fazendo aí? Cara, eles não estão nem 30 metros quadrados, estão numa gaiolinha desse tamanho. E hoje a gente alcançou. Então, eu de vez em quando eu fico até assim, cara, é legal a gente sempre repetir os sonhos, porque os sonhos se realizam, se você faz por onde, né? E hoje eu acho que um grande objetivo, o Samir até comentou um deles, mas um objetivo de curto prazo desse sonho hoje é estar na mesa das reuniões de segunda-feira das duas instituições que estão à frente da XP hoje em tamanho, em valor de mercado. Porque se o dia que o nome Marcel, Samir, Bruno estiver nessa mesa, é porque a gente já ultrapassou o tamanho de incomodar só. É que a gente já virou um incômodo, como o Guilherme hoje pode falar, cara, hoje não tem como, hoje toda segunda-feira eu sei que uma página ali da reunião deles está ali, XP. E o dia que a gente se transformar como InvestSmart nisso também, eu vou falar, cara, alcancei uma das etapas, né? Então, acho que eu posso dizer que hoje o sonho é esse. Excelente, excelente. Vou contar o meu rapidinho, porque é engraçado que eu refleti sobre isso antes da gente entrar aqui. E sempre quando eu olhava o Guilherme falando do propósito, de mudar a forma que as pessoas investiam, e eu tentava buscar, assim, refletir, enfim, qual é o meu? E o meu sempre ia para um universo meio pessoa física, assim, meu sonho grande era melhorar a vida da minha família, ou sei lá, meu sonho grande era poder ajudar mais quem é muito próximo, desde amigos e familiares. E aí, quando eu não consegui desvincular o meu sonho grande do universo de pessoas. Hoje, o meu sonho grande, se eu pudesse definir ele em uma frase, seria transformar a vida das pessoas, não só da porta para fora, ou seja, não só os nossos clientes ou quem mais a gente impacta, mas também, e tão importante quanto, se não mais, da porta para dentro. Assim, a gente vê, cara, são 415 pessoas que compraram o nosso barulho, estão aqui atrás, estão lá assistindo a gente no escritório, nos 26 escritórios aí pelo Brasil. Então, o meu sonho grande é conseguir impactar e transformar mais a vida das pessoas, da porta para dentro e da porta para fora. E que, como o Guilherme falou, né, que hoje vocês são donos, né? Eu brinco que hoje a gente pode dizer que são 400 donos, né? São mais de 400 donos. É a hora que todo mundo estiver assim, com essa vontade, com essa inspiração, com certeza vai longe. E, Bruno, você comentou um pouco sobre começar pequeno, né? Muitas pessoas olham nossas empresas, olham a história da XP, ou olham grandes histórias, né, e falam assim, eu quero chegar lá. Mas uma coisa é você sonhar grande, é querer chegar lá. Outra coisa é você
começar grande. Então, né, eu imagino que tem muitos empreendedores aqui que estejam assistindo a gente, né? Sonha grande é fundamental porque faz a sua vida valer a pena. Mas começa pequeno, porque começar pequeno te permite errar barato, te permite corrigir rápido e pode ter certeza que você vai errar muitas vezes. Então, se for possível, começar do quarto de casa, começar de uma salinha pequenininha como nós começamos, comece assim, porque você vai experimentando muitas coisas que você até achava que eram verdadeiras, mas quando você coloca em prática, você percebe que não é aquilo. E se você começa grande, é difícil mudar, né? É caro mudar, é caro tudo, né? Então, você tem que ir crescendo a estrutura conforme o seu aprendizado. Então, sonhe grande, mas comece o menor possível e vá ajustando conforme a jornada, né? Esse é o segredo. Legal. Excelente. Acho que até enquanto estava respondendo aqui, tinha gente acompanhando a gente lá no escritório agora, Guilherme, que devia estar pensando assim, cara, o Marcel vai falar que ia arrancar uma letra de um dos bancos aí. Porque todo mundo, quando entra, passa por um treinamento de um onboarding nosso, que eu falo, cara, para agora é arrancar o do fulano. Da laranja. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta assim que a gente passa, né? Eu lembro quando a gente estava nessa salinha, você fazer uma comunicação ali para 4, 5, 6, 7 pessoas do espírito, né? Era muito mais fácil. Hoje você fazer para 400, eu imagino para XP. O que você fez que você acha que você fez de diferente para essa comunicação e esse pensamento do Guilherme chegar em todo mundo? Você lembra de alguma coisa assim que você fez porque é difícil, né? Vai 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas aí. A gente estava falando um pouco sobre isso aqui antes, né? Sobre como é que você vai... Sobre conceitos de empreendedorismo, como é que você vai tendo escala. E, obviamente, que é importante ter alguns rituais que te permitam conversar com a empresa inteira. E eu acho que, nesse aspecto, a pandemia ajudou muito, né? Porque, antigamente, você tinha que reunir no auditório. Hoje, reunir no auditório 4.000 pessoas é impossível, é quase impossível. Então, é um estádio, né? Então, é quase um estádio. Então, hoje, você tem ferramentas que te permitem... Eu tenho um encontro mensal com a empresa, né? Mas, mais importante do que isso, é você... conseguir ter outros líderes na empresa. Basicamente, empreender é você ter um sonho e você construir um time de pessoas capazes de conseguir chegar lá. Não existe empresa que tem... Aliás, até existe empresa que tem one-man show, mas isso não se sustenta. Você tem que conseguir construir outras pessoas capazes de conduzir a companhia melhor do que você. E aí... Com isso, você vai conseguindo ter uma comunicação alinhada, né? Você tem um diretor, depois você tem um gerente, e as pessoas vão descendo a informação e vão garantindo que a comunicação é fluida. Então, você tem que saber muito bem quem você vai colocar como líder, quais vão ser as metas dessa pessoa, qual vai ser o comportamento exigido, e, no final, tudo se resume a isso, né? Colocar as pessoas certas na posição correta, com as metas certas, com os alinhamentos adequados a longo prazo. Se você faz isso, você chega lá. Entendi. Sim. Guilherme, deixa eu até te puxar uma aqui agora, fazendo uma reflexão, né, do tamanho, do crescimento. Eu lembro quando a gente, lá no início, quando a gente ia falar para os clientes sobre a XP, a gente tinha que mostrar, falar. Hoje em dia é tão fácil, hoje todo mundo conhece, né? É raro a gente encontrar com alguém que não conhece a XP. Em qual momento que você viu assim, cara, meu sonho deu certo, as coisas estão acontecendo? Quando que você passou por esse momento? Olha, eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu não tive esse momento ainda. Ainda não? Não, eu sinto, obviamente que eu não sou cego, né? Mas o sentimento genuíno que existe em mim e nas pessoas que estão à frente da empresa é que a gente só está começando e que a gente tem que continuar se provando, né? Uma coisa é chegar, outra coisa é se manter, né? Então, o sentimento de que está tudo... O empreendedor não pode ter o sentimento de que, pô, agora as coisas deram certo. Porque se ele achar isso, ele vai começar a esmorecer. E se ele esmorecer, é o começo do fim. Então, você tem que manter muito vivo o sentimento de humildade plena e total. Não chegamos em lugar nenhum, nossos concorrentes são espetaculares, a gente tem que continuar aprendendo, tem que continuar evoluindo, e é o sentimento de empresa pequena,
daquela empresa que está buscando o seu espaço, que tem que existir sempre, né? Mas, obviamente, que, assim, agora voltando um pouco mais ao mundo real, né? Eu senti que a empresa começou a dar certo. Aliás, todo empreendedor sente que está dando certo quando receita menos despesa é maior do que zero, né? Porque antes ele está se matando, né? E eu comecei a empresa do zero, sem ninguém por trás. Então, eu me lembro que no ano inicial era um desafio grande, porque receita menos despesa era menor do que zero, né? E aí você fala assim, ó, eu tenho uma forca que tá prendendo o meu pescoço, uma hora vai acabar. E eu senti que estava dando certo quando a gente fez um curso que ensinava as pessoas a investir em ações lá em 2002, e eu senti que eu aprendi a ganhar dinheiro. E aí, quando você aprende a ganhar dinheiro, você fala assim, opa, isso aqui está dando certo, né? Então, foi ali que eu senti que a coisa começou a caminhar, a mostrar que eu tinha alguma habilidade como empreendedor, né? E aí tiveram vários outros eventos marcantes, mas talvez esse seja o mais marcante que eu me lembre, né? Sim. Mais que o IPO, que a gente estava lá em Nova York, foi com certeza, se para a gente, né, que somos sócios lá, foi marcante, aquela época toda a gente passou lá em dezembro de 2019, nós aqui, enfim, uma galera, todo mundo lá para ver o sino, já foi tão marcante. Será que o IPO também não entra ali nessa coleção de memórias memoráveis? Ah, sem dúvida, Bruno. O IPO foi um grande sonho, né? E você só acredita que vai dar certo depois que você aperta aquela campainha lá que você estava do meu lado, né? Então, é uma maratona, é uma aventura fazer um IPO, e é uma aventura ainda maior fazer um IPO fora do Brasil, né? Você tem 1000 outras questões, né? É engraçado que a turma às vezes não sabe, quem nunca te escutou falar, né? O quão trabalhoso foi antes, né? Até chegar ali no início, ficar vendo o preço, e aí, caraca, que adrenalina, né? Que adrenalina. Você tem que se preparar, é um processo que demora mais de um ano, então todo mundo acha que o IPO é chegar lá na Nasdaq ou na B3 aqui no Brasil, apertar a campainha. Não, você se prepara por um tempão, você tem que auditar os números, você tem que fazer várias incursões mundo afora, falar com investidores, adaptar o seu discurso, adaptar o modelo de negócio eventualmente, testar preço, conversar com os bancos que estão coordenando a oferta, até que realmente chega a fase final do processo, onde você tem ali 10, 15 dias, onde você faz o seu roadshow, e aí você vai conversar com os investidores, e aí é de 6 da manhã até 6 da manhã do dia seguinte, quase, que é 24/7. E são 20 reuniões por dia. Ali você está realmente mostrando a sua empresa, mostrando quem você é, o que você faz, o que você pretende fazer, o preço que você está exigindo nas ações, e aí quando chega o IPO lá, você fica... durante o processo, você duvida que vai acontecer, né? Aí, quando chega o dia lá e você fala assim, ó, chegou, vai dar certo, é emocionante, e foi uma honra muito grande segurar a bandeira do Brasil, inspirar outros brasileiros que também começaram do zero, acreditar que dá para chegar lá. Então, acho que talvez o nosso maior legado seja, mais do que a transformação no mercado financeiro, seja a inspiração que é possível sim começar do zero, é impossível sim competir contra empresas grandes que sejam incumbentes em algum segmento e derrotá-las, né? E fazer a diferença. Então, acho que esse talvez seja o nosso maior legado, e é um legado do Brasil, né? Do país. Sim. Imagina a alegria que não foi falar em português em plena Nasdaq na abertura de capital, né? Eu estava... A minha família chegou na noite anterior, né? Então, as últimas reuniões acabaram... A gente abriu o capital numa quinta-feira, né? A última reunião acabou na quarta-feira, 7, 8 da noite. Depois a gente foi até a Goldman Sachs montar a alocação do book, né, definir preço da oferta, quem vai levar mais ou menos, etc. E eu sabia que no dia seguinte eu tinha que fazer um discurso. Mas depois da Goldman Sachs, eu fui jantar com a turma da empresa, depois eu fui encontrar minha família, e eu literalmente não tive tempo.
Acordei no outro dia, 6 da manhã, minha filha já pulando no meu colo, eu falei, cara, o discurso, eu não consegui o tempo. Eu sei que eu botei a bandeira do Brasil embaixo da camisa, falei, ó, seja o que Deus quiser. A gente levanta a bandeira do Brasil e a gente faz um discurso lá de improviso, em português, né? E assim foi. Então, é engraçado porque o IPO, quando você está nele, você quer acabar logo. Depois que você passa, e só ficam as coisas boas, né? As dores, as noites sem dormir, a angústia, some. Aí depois você quer voltar. Fala assim, pô, quando é que eu vou conseguir abrir capital novamente? Tem uma dica. Se torna sócio da Investmart, que daqui a alguns anos a gente vai abrir. Convidado já está. Convidado já está. Guilherme, deixa eu... Assim, a gente tem hoje nos assistindo aqui, acho que os 4 públicos diferentes, né? A gente tem um cliente que, acreditou na XP. Eu lembro que a gente ia falar com o cliente sobre XP, o cliente falou, aquela empresa do Ike Batista. Eu falei, não, o X do Ike é no final, da XP é na frente. Você tem aqui empreendedores, tanto, acredito que tem alguns escritórios também nos assistindo, eu sempre ajudo muito escritório pequeno a fazer um plano de ação, que a pessoa cresça. Você tem os agentes autônomos, são empreendedores aqui como a gente, nossos sócios, e você também tem vários outros empreendedores que usam a história da XP e se inspiram nela. E aí, para a gente que está empreendedor, que você está ali uma empresa pequena, depois passa para a média, depois você sonha em se tornar uma empresa grande, como que foi esse movimento assim, que você lá, eu não sei, eu vou chutar aqui que de repente, sei que você começou a ver que o negócio é bom depois que começou a sobrar dinheiro, mas eu digo assim, o que aconteceu que alguma coisa marcante aqui que você falou assim, cara, agora a coisa mudou, eu tenho que ter mais responsabilidade, eu tenho que me planejar mais, eu tenho que organizar. Foi quando entrou algum fundo de private equity para ajudar, para investir na XP? Porque eu acho que assim, o mercado também nosso, aproveitando que tem várias gente assistindo, né, é um mercado que daqui a pouco eu acredito que vai ser uma realidade nossa. Então, foi isso que foi a primeira mudança, assim, que você falou, caramba, o negócio mudou de patamar. Sem dúvida, quando esse fundo inglês entrou como acionista nosso em 2010, foi um momento bem marcante. Mas eu diria que uns 2 anos antes, foi quando eu percebi que a coisa estava... que eu tinha que me transformar, né? Pô, toda empresa que começa do zero, se você não coloca a mão na massa, ninguém vai colocar por você e as coisas não acontecem, né? Então, eu era um grande executor. Eu, né, desde servir o cafezinho até atender o cliente final, eu assumi essa missão. De novo, se eu não fizesse isso, ninguém faria por mim, né? E aí, se você vai mantendo essa característica, que era necessária naquele momento, você não cresce, porque você vai ter que aprender a delegar, você vai ter que aprender a formar outros líderes, e é justamente esse processo de não se envolver mais na execução das coisas, e sim executar as missões através de outras pessoas, é que vai te mostrando que a empresa não é mais o Guilherme. A empresa é um grupo de pessoas, ela tem vida própria, e quando você troca do estágio de executor, de líder, e você começa a experimentar essa nova maneira de gerir a companhia, a coisa começa a ganhar uma outra escala. Então, nesse momento, eu comecei a ver que a coisa tinha ficado diferente. E aí, obviamente, quando entra um fundo de investimento, ele valida a sua tese e aquilo te dá ainda mais confiança, né? Então, as coisas foram... A coisa mais difícil que você tem ao empreender é justamente você enxergar que muitas vezes a habilidade que te trouxe até um certo estágio da companhia não necessariamente vai ser a habilidade que vai te levar no próximo estágio, né? E é difícil você mudar. É difícil um cara como eu lá atrás, que era um exímio executor, aprender, esquecer, olha, você não tem que mais executar, você tem que aprender a liderar. Eu falo, mas calma aí, mas eu nunca aprendi a liderar, eu executo muito bem. Então, você tem que se reconstruir. É difícil isso, mas é justamente essa habilidade que todo empresário tem que adquirir, e não só o empresário que está à frente da companhia, mas as pessoas que estão liderando as áreas, é importante que elas compreendam que elas precisam estar sempre se transformando a longo prazo, senão são elas que vão impedir que a companhia siga crescendo. Eu tive já vários momentos da companhia que eu fui a pessoa que não deixei a empresa crescer, porque a empresa precisava ter um outro CEO, né? Mas depois que você compreende isso, fica mais fácil, né? Que aí você entende que por várias vezes as coisas não estão dando certo por culpa tua. E aí você vai sempre evoluindo e se transformando.
Pô, legal. Excelente. Deixa eu pegar Começou a chegar umas perguntas lá do nosso online, lá do nosso site. E essa é interessantíssima, né? Então a gente fala muito sobre o time, cultura, a gente falou um pouquinho hoje, fala um pouco sobre transformar o propósito e transformar a vida dos clientes. Só que surgiu uma nova responsabilidade, que é do Guilherme, o empreendedor que inspira pessoas ao redor. Então vou ler a pergunta que veio online. Guilherme, como você se sente inspirando milhares de brasileiros a seguir em frente? Eu vou aumentar um pouquinho ela. E como é que é o peso dessa responsabilidade, que já não é mais com time e clientes, é com o brasileiro em geral? Bom, Bruno, eu não sinto essa responsabilidade, né? Eu sou né? Eu sou um empresário, estou à frente da empresa e vou continuar fazendo o meu melhor. E eu acho que a consequência disso é naturalmente inspirar, assim como vocês também inspiram, né? Acho que todo empreendedor que faz a coisa dar certo, sem buscar atalho, sem buscar nenhum jeitinho na sua jornada, ele naturalmente inspira. E o que falta no Brasil é justamente isso, né? Cases de empresas, cases de pessoas que fazem a coisa certa, que transformam seus sonhos impossíveis em possíveis. Isso, o exemplo arrasta, né? Então, eu tenho uma essência tímida, eu não quero ser um líder inspirador, eu sei que tenho uma inspiração natural por tudo que a gente construiu. Eu não fiz nada sozinho, né? Eu fiz isso junto com os meus sócios, então eu sou a pessoa que acaba aparecendo um pouco mais, eu fui a pessoa que comecei, mas como eu disse anteriormente, não existe um herói, existe um trabalho de equipe. E quanto mais bem-sucedido a gente for, quanto mais a gente for mostrando que é por aí que se constrói uma empresa, cada vez mais as pessoas vão seguindo a gente e vão surgindo empresas e cases ainda melhores. E com isso o Brasil vai sendo cada vez mais o país que a gente sempre sonhou. Então, é assim que eu encaro esse tema. Legal, Guilherme. Até pedir para o pessoal mandar algumas perguntas aqui, o pessoal do escritório também, que, afinal de contas, a gente está aqui graças também, acho que a 400 pessoas que estão aí com a gente, fazendo dia a dia. Então, daqui a pouquinho vou puxar uma pergunta da equipe. Mas, antes disso, eu queria aproveitar esse tema agora e ver o seguinte: 2020, acho que foi um dos anos mais desafiadores para toda a humanidade, né? Eu acho que nenhum de nós tinha imaginado passar por um ano onde ficar trancado dentro de casa durante tanto tempo seria uma realidade, onde a gente deixaria de ver pessoas próximas durante tanto tempo e tudo. Mas eu acho que muitos brasileiros, muitos empreendedores brasileiros passaram pela maior dificuldade da vida, que foi, às vezes, não ter a fonte de renda da família disponível para aquele momento. E, no meio desse ambiente turbulento todo, eu acho que a XP conseguiu dar um salto e fazer um ano histórico. O que você acha que foi fundamental para a XP dar esse salto tão forte em 2020? E qual seria a dica principal para essas pessoas pararem e verem o seguinte: bom, você pode ter dificuldade, mas haja assim que você encontra um destino? Bom, Marcel, eu diria que toda crise traz muitas oportunidades. A despeito de toda a dificuldade que foi a pandemia, e, enfim, a gente sabe que tiveram muitos falecimentos e o tema ainda é muito grave. Como empreendedor, sempre que as cartas são embaralhadas, né, é quase como uma corrida de Fórmula 1, né? Eu adoro Fórmula 1. Então, dificilmente você vai ver um carro ultrapassando outros carros numa volta se a pista está seca. Mas se vem uma chuva, aquela chuva bem forte, que talvez seja equivalente à crise, você vai ver que o piloto bom ele vai ultrapassar 10 carros na volta. Donington Park está aí para mostrar isso. Donington Park está aí, né? 93 com Senna. Então, é parecido. Quando acontece uma crise, normalmente o empreendedor ele vai para a trincheira. Ele fica lá abaixadinho e ele começa a querer encontrar culpados. Todo mundo é culpado, menos ele próprio. E ele congela. E o que eu aprendi é que a XP foi fundada no meio de uma crise, em 2001, né?
Então, eu aprendi que crise é oportunidade, desde que você consiga ter uma comunicação fluente com a sua equipe, desde que você tenha uma mentalidade positiva e que você haja com velocidade. Então, em todas as crises, a gente sempre cresceu muito. E nessa eu tinha certeza que não seria diferente, né? As pessoas estariam mais em casa, a gente sempre cresceu levando educação às pessoas, por que não levar a educação de forma ainda mais acelerada? Afinal de contas, a gente encontrou o Zoom, né? Ninguém sabia que o Zoom existia, né? Por que a gente não pode ser mais eficiente trabalhando de casa? Por que a gente não pode ter mais qualidade de vida, apesar de estarmos mais trancados em casa? Por que as pessoas não podem aproveitar mais a família? Então, esse era o copo meio cheio. O copo meio vazio era, olha, a gente não vai se encontrar por um tempo, a vida vai ficar diferente. Então, tem empreendedor que se prende à parte negativa, tem empreendedor que se prende à parte positiva. E a gente se comunicou rápido, a gente agiu com velocidade, eu diria que quando você tem essa mentalidade, as chances de você conseguir atravessar as crises crescendo é muito grande, né? Tem outro ditado que eu sempre uso, né? Que é o ditado de você estar se ajudando, né? Se você está se ajudando, né? Se você está próximo do cliente, se você faz a coisa certa, o cliente te ajuda. O cliente ele sabe reconhecer que a sua empresa tem valor e, de novo, o que acontece normalmente é o contrário, né? Quando acontece a crise, o empreendedor fica distante do cliente, não quer falar mais com ele, né? E aí a coisa não funciona, né? Então, crise é oportunidade. Se você enxergar dessa forma e você agir dessa forma, você pode ultrapassar muitos carros na chuva, né? Quando o mercado fica bom, quando as coisas, obviamente, que eu não quero que aconteça a crise, tá? Ainda mais a crise como aconteceu, como vem acontecendo. Mas quando o mercado fica mais equilibrado, a diferença entre os pilotos fica menor, né? Então, como empreendedor, a crise é boa, né? Sim, sim. Maravilha. Guilherme, para a gente aproveitar um pouco, né, que tem vários clientes assistindo a gente, quais os produtos hoje que a XP entende que são os próximos produtos a ser oferecido para o cliente que vai fazer sentido? Assim, a gente viu o cartão de crédito, todo mundo gostando. Tem alguma outra coisa que você fala assim, que é um desejo próximo da gente, os clientes entenderem que faz sentido para ele, assim, que faz sentido para a estratégia da empresa também? Bom, eu diria que a coisa que os investidores brasileiros como um todo estão aprendendo a fazer é a sair um pouquinho mais da renda fixa e entrar um pouco mais na renda variável, né? O Brasil é um país onde as pessoas se acostumaram a investir na caderneta de poupança. Tem 30 milhões de brasileiros que investem nela. A poupança é um produto que tem aproximadamente R$1 trilhão, rende 70% do CDI e tem aniversário mensal. Pouca gente tem essa consciência, né? E, além disso, né, como a gente sempre teve juros elevados, as pessoas sempre se concentraram no CDB do banco e assim por diante. Então, com os juros baixos, que eu espero que eles continuem baixos a longo prazo, cada vez mais as pessoas vão ter que aprender a investir no produto renda variável, fundos de ações, etc. Obviamente que cada cliente tem o seu perfil de risco e etc. Mas quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, né, os Estados Unidos é um país que tem juros baixos há muitos anos, a parcela de pessoas que investem em ações é algo próximo a 50%. Então, é uma oportunidade muito grande. Do ponto de vista de XP, eu diria que as inovações mais estruturais são do ponto de vista de banking, né, como você comentou, né, saindo da parte do investimento em si, nós éramos uma corretora de valores, somos uma empresa especializada em investimento, mas um cliente que investe com a gente, ele acessa tudo que o mercado financeiro oferece de melhor, desde renda fixa até renda variável, enfim, e outros temas que sejam correlatos. Mas o cliente não podia ter uma experiência completa. Ele tinha que necessariamente manter uma conta com o banco comercial, onde ele recebia o seu salário, onde ele tinha a sua conta corrente. A partir de agora, as pessoas vão poder definitivamente cortar o cordão umbilical com o bancão e concentrar tudo com a gente. Então, a gente já tem um cartão de crédito espetacular, que tem Investback. Muito em breve a gente vai ter a conta corrente e com isso ele vai juntar a experiência de investimentos
que ele sempre teve, com uma experiência de banking, sem nenhum tipo de tarifa e com os mesmos conceitos que nos trouxeram até aqui. Eu diria que essa mudança é a mais impactante do ponto de vista de serviço. Excelente, excelente. Deixa eu pegar carona na pergunta do Samir. Eu acho que, se a gente pegar aqui o passado recente, tem 2 grandes projetos aí que fizeram bastante barulho na mídia, etc., da XP. Um, obviamente, é o banco, e o outro é a Vila XP, que veio no meio de uma pandemia, veio no meio de um mundo antecipando movimentos, indo para o home office. Conta um pouquinho de onde surgiu a ideia e em que página está a criação da Vila XP. Vocês vão abandonar o condado da Faria Lima e vão para um lugar completamente diferente, uma experiência nova. Conta um pouco da tese para a gente. A tese começou quando, no meio da pandemia, ali, uns 3, 4 meses depois, ali em junho, mais ou menos, a gente começou a conversar entre a gente e a tentar entender como é que seria a nossa volta. A gente comprou lá um estoque enorme de álcool gel, de luva, botou acrílico entre as mesas e tal. E aí, um de nós disse, mas por que a gente tem que voltar? Por que o plano é fazer isso tudo? Por que o plano não é construir uma governança corporativa diferente? E aí a gente começou a construir isso a 4 mãos lá dentro, né? Aliás, a várias mãos, né? Não foram 4. E a gente começou a pesquisar, assim, realmente, né, quando você pensa numa empresa como a XP, que tá baseada na Faria Lima, em São Paulo é uma capital que é confusa como o Rio de Janeiro, você gasta, na média, 2, 3 horas por dia no trânsito, por conta disso você acaba não tendo uma boa qualidade de vida, você não faz exercício direito, você não se alimenta tão bem, você só vê os seus filhos muitas vezes no fim de semana. E será que tem que ser assim? Será que a gente não pode aproveitar a pandemia e construir um novo jeito de trabalhar, onde as pessoas tenham, sim, mais qualidade de vida, possam morar melhor, porque ela não vai ter que ficar num raio mais de 20 quilômetros da Faria Lima? E aí a gente começou a montar isso. E aí veio a visão de construir uma sede diferente, uma sede inspiradora, que vai ficar em São Roque, fica a 40 minutos de São Paulo. A gente vai continuar tendo, sim, uma base comercial na Faria Lima. E essa Vila XP não é um lugar onde as pessoas vão bater ponto. A gente não acredita mais em bater ponto. A gente acredita, sim, que é importante que a gente se encontre, que a gente tenha alguns rituais que funcionam melhor fisicamente, troca de melhores práticas, treinamento de pessoas, onboarding de pessoas novas, treinamento de cultura, entre outras coisas assim. Mas o dia a dia, tirando algumas áreas muito específicas, não precisa mais você ir para o escritório, não é necessário. De novo, não é necessário dentro da cultura da XP. Talvez tenha empresas que não acreditem nisso e, de novo, não tem certo nem errado, tem aquilo que combina com você. Então, a Vila XP nasce no final desse ano, está ficando maravilhoso, é um espaço que tem quadra esportiva, tem restaurante, tem hotel do lado, é um lugar para inspirar as pessoas, mas as pessoas só vão lá 1, 2 dias na semana, e a gente vai ter uma empresa cada vez mais descentralizada. Hoje, 50% das pessoas que a gente contrata já são pessoas de fora de São Paulo. E quando você quebra essa barreira, e você entende que todas as empresas são feitas de pessoas, e que você tem a possibilidade agora de contratar todas as pessoas do mundo, a sua capacidade de conseguir trazer as melhores pessoas aumenta brutalmente. Pessoas mais felizes, com mais qualidade de vida, você buscando as pessoas do mundo inteiro, por consequência, você consegue entregar mais, a empresa consegue ser mais eficiente, todo mundo ganha. Então, a gente está bem contente com essa transformação e bem animado também. Excelente, excelente. Pretendo visitar no final do ano, conhecer. Acho que sabe jogar uma partida de tênis lá, né? Estou ficando craque, hein, Está cara? convidado. Não é? Vamos lá, deixa eu aproveitar a pergunta do público, então. A pergunta veio para você, Guilherme, e para o Samir. Como o Guilherme e o Samir veem a consolidação dos escritórios parceiros diante do tamanho do mercado disponível e o que a XP já avançou?
Então, acho que essa pergunta daí vai mais para o tamanho da oportunidade, né? Olha, no Brasil, por mais que a gente ache que todos nós crescemos muito, o crescimento de todos nós ainda é pífio. Basta ver a concentração de investimento nos grandes bancos. Aliás, a concentração de serviços financeiros nos bancos. Então, a figura do assessor de investimentos, né, o agente autônomo, só está começando a ser conhecido, né? No Brasil, quando você queria falar sobre investimentos, até pouco tempo atrás era basicamente o gerente do banco, né? Então, obviamente que isso vai crescer por muito e muito tempo. E, assim, hoje no Brasil são mais ou menos 10 mil agentes autônomos, né? Nos Estados Unidos são quase 500 mil pessoas. Então, vão surgir muitos outros agentes autônomos, mas também vão ter empreendedores que vão buscar sinergias de escala, de custos e etc., com outros escritórios, e vão ter outras fusões. Então, isso é normal em todos os segmentos que estão crescendo fortemente. Então, eu diria que, né, eu diria que vai ter muito mais nascimento de novos escritórios do que fusões, mas, sem dúvida nenhuma, em todo o mercado amadurecido, em algum momento, daqui a alguns anos, quando a maior parte da poupança do Brasil estiver fora dos bancos, vão haver muitas consolidações. Mas eu acho que ainda falta um pouco. Acho que vai ter mais crescimento horizontal do que vertical ainda. Sim, sim. Samir, Entendi. complementa? Não, eu acho que eu tenho uma cabeça que é o seguinte, eu acho que estrutura vence o jogo, né? A gente está vendo os bancos sempre tentaram dar cafezinho, tentaram dar cartão de crédito com algum benefício, né? O cliente hoje, ele está mais consciente, né? Ele estuda mais, ele antes vai conversar com o assessor ou com o gerente de banco, ele já vai com as informações ali, ele pesquisa tudo no Google, né? Então, eu acho que vai chegar um certo tempo, daqui a alguns anos, que o mercado, na minha opinião, ele vai virar um pouco parecido com uma commodity e as pessoas vão ter que agregar valor de alguma forma. E eu acho que quando, às vezes, você consegue unir pessoas, unir escritórios, com uma consolidação, você consegue ter mais armas. Desde, claro, um papo que eu estava tendo com o Guilherme, que você consiga preservar a cultura, né? Porque se você, de repente, juntar A com B, A estiver pensando uma coisa e o B não, é um problema seríssimo e pode levar à falência. Então, eu acho que faz sentido, né? Uniões, assim, para fazer uma união de escritórios pensando em dar um serviço a mais para o cliente ou ter um atendimento melhor, uma organização. Eu acho que faz sentido, mas desde que tenha uma cultura bem parecida. Sim. Guilherme, mudando um pouco de assunto agora, como que você faz, né? Eu imagino que seu dia a dia, assim, né, não é fácil. Mas não sei quantos sócios você tem hoje, imagino que muitos, né? Como que é a dificuldade, assim, de, às vezes, você sentir que você tem um sócio que ele não tem mais aquele pensamento e aquela motivação que você tem? E como que é uma situação dessa, dele não participar mais da empresa, assim, né? Isso dá para manter uma amizade ou não? Porque eu falo isso porque, assim, é normal, a gente já teve alguns casos aqui na empresa, acho que vários outros escritórios, e parece um término de um casamento, né? Briga, é difícil manter a amizade. Eu queria saber como que você lidou com isso, assim, porque provavelmente deve ter acontecido já alguma coisa dessa na tua vida, né? E uma outra coisa, se pudesse emendar, tem alguma coisa que você considera um obstáculo que você lembra, assim, que você passou forte na XP? Eu sei que foram muitos, mas alguma coisa que você falou, caramba, tomei um soco aqui na costela, deixa eu tentar seguir em frente aqui. Então, são duas coisas que eu acho que a gente vive o dia a dia, né? Eu acho legal saber um pouquinho de você, que você passou por isso tudo antes que a gente. Eu diria que toda empresa do Brasil e do mundo que eu conheço, seja pequena, média ou grande, você conversa com os líderes e eles falam, olha, aqui nós somos meritocráticos, né? Meritocracia é sempre uma palavra muito utilizada, muito, né? Mas o que é meritocracia, né? Meritocracia é você garantir que você tem as pessoas corretas na posição correta, né? Imagina que na seleção brasileira de futebol, alguém que é um técnico que possa colocar um goleiro ali que não seja o melhor, ou um centroavante que não seja o melhor,
Não, você quer que a seleção brasileira tenha os melhores, né? Então, será que os líderes da empresa estão agindo de forma que nas posições corretas tem os melhores, né? Obviamente que os melhores você constrói, né? Você tem que dar feedback, você tem que ajudar as pessoas a evoluírem e avançarem, né? Mas se a pessoa não quer evoluir, se a pessoa não quer melhorar, se a pessoa não quer ajuda, se a pessoa quer ficar reclamando, aí o líder da empresa não tem outra opção que não seja trocar, né? E eu posso afirmar que quando a empresa quer muito que a pessoa seja de um jeito e a pessoa não quer ser desse jeito, os dois estão infelizes, né? Então, é melhor você ter uma conversa franca e você mostrar que a empresa vai ser feliz mudando e que a pessoa vai ser feliz não estando lá dentro. É uma conversa madura, né? É uma conversa que eu já tive as minhas dificuldades em tê-las, mas depois de um tempo você entende que Foi o melhor. que é o necessário. Isso é meritocracia, né? Isso é meritocracia, isso é você... As pessoas têm uma dificuldade natural de mudar, né? Mas quando você cria essa cultura lá dentro da empresa, seja a empresa que for, você vai construindo um conceito de seleção brasileira, né? A seleção brasileira é fácil de entender, porque todo mundo quer ali o melhor goleiro, né? Todo mundo quer o melhor lateral, o melhor... Mas por que você não faz isso com a tua empresa, né? Por que quando é natural que o centroavante, quando não faz gol, você não quer que ele seja trocado? Você quer que ele seja trocado, né? Então, né, isso é meritocracia, né? Sim, sim. Obviamente, você vai fazer de tudo para que aquele centroavante consiga dar a volta por cima, mas tem horas que ele não quer dar a volta por cima, e aí faz parte do processo a mudança, né? E se você faz isso com maturidade, você mantém as amizades. Óbvio que naquele momento ali inicial, quando você faz a mudança, onde alguém toma a decisão, alguém chega perto e fala, olha, eu não estou satisfeito, a gente já tentou por muito tempo, vamos mudar. Óbvio que naquele momento surge uma certa rusgazinha, né? Mas se você faz com maturidade, logo na sequência, você consegue manter a amizade, sem dúvida nenhuma, e depois de um tempo, todo mundo entende que aquilo era o melhor a ser feito mesmo, porque essa pessoa encontrou uma outra empresa que combina mais com ela, você encontrou uma pessoa que combina melhor com a posição que não estava indo tão bem, e todos ficam felizes, né? Sobre momentos marcantes da empresa, foram tantos que é até difícil lembrar de algo que seja emblemático. Mas, talvez o que eu possa dizer sobre esse tema, porque não tá vindo nada na minha cabeça, né, específico, eu sempre digo na empresa que é importante errar. Que aquela área lá não erra nunca, é perfeitinho. Óbvio que tem algumas áreas que você mexe com dinheiro, né? Você tem que ser perfeitinho mesmo. Mas no conjunto da obra, você tem que estar disposto a errar para que você possa inovar. A inovação não vem ao acaso. A inovação é um processo de você tentar, experimentar, corrigir, melhorar, né? De novo. Então, você tem que criar essa cultura. Eu digo na empresa que eu sou a pessoa que mais erro. Então, se eu erro muito, você tem que errar, porque são os erros que te permitem evoluir. Mas, obviamente, você tem que errar baseado em fatos e dados, você tem que errar e tem que ter humildade para que você possa corrigir rápido. Você não pode ser uma pessoa arrogante, você não pode ser senhor da verdade, você não pode ficar agarrado a uma ideia. Então, é o famoso stop curto, né? Eu acho que é ali... Mas se não for ali, a gente muda de opinião rápido e a gente corrige com velocidade. Então, quando você cria essa cultura de mente aberta, o erro não é uma falha, o erro é um processo natural do amadurecimento da companhia e das pessoas. Você não pode repetir o mesmo erro, você tem que repetir erros diferentes. E quando você vai nessa jornada, você está sempre evoluindo e avançando. Então, sobre essa tua pergunta, acho que não teve nada marcante, tiveram uma infinitude de falhas e erros, todas curtas e pequenas, e é assim que funciona na prática. É parte do processo, né? E eu acho que é uma característica importantíssima do empreendedor,
dele se acostumar a fracassar, a errar, porque eu não acredito que tenha outro caminho, se não errar até acertar, né? Mas a gente falou bastante de time, de cultura, de escolher as pessoas certas, mas tem uma característica que é bem marcante na cultura da XP e em você, Guilherme, que é uma coisa que a gente também tem dentro de casa, que é um pouco da autorresponsabilidade, do accountability, que é uma habilidade talvez necessária para todo empreendedor, que é meio que se sentir culpado por tudo, né? A gente tem muito isso. Se aconteceu algo errado lá no Acre, a gente vai pensar o que é que a gente fez de errado para isso acontecer, e esse exercício de autorreflexão e do que você poderia ter feito diferente, ao invés de fazer como o empreendedor que congelou na crise, que transfere a culpa para os outros, é uma característica mega importante. Como é que você conseguiu transformar isso em cultura e como é isso hoje em você? Bom, cultura você forma construindo um processo de meritocracia, levando em consideração comportamento, né? Muita gente, muito empreendedor, coloca no topo das áreas, né, simplesmente pessoas que atingem metas. E se você atinge meta a qualquer custo e você não tem um comportamento adequado, você não faz essa cultura virar a essência da companhia. Então, lá na XP, assumir uma área, ter cada vez mais espaço, é a combinação de você atingir as suas metas quantitativas, mas atingi-las através da cultura da companhia. Então, quando você junta essas duas coisas, você garante que quem chegou lá é alguém que faz a coisa acontecer, mas tem o comportamento que você quer. Se você tem a pessoa que tem um comportamento que você quer em cima, aquilo desce. E quando todo mundo entende que crescer na companhia é ter essas duas coisas, você garantiu a cultura correta. Então, o accountability é uma consequência natural disso. Olha, aqui na empresa não adianta, né? Ninguém vai crescer se não tiver isso dentro de si. E a gente mede isso através de pesquisa, né? Você perguntou uma outra coisa, como você transferiu e como é isso em você hoje? Como é que é em mim, assim, é a minha essência, né? No final, né, é o que a gente falou há alguns minutos atrás, né? É difícil você mudar aquilo que você é. Você comentou sobre ter algo errado lá no Acre, a culpa é minha, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma síndrome, né, onde todo mundo é culpado, menos a gente, né? Se todo mundo se colocar como culpado, o Brasil vai ser melhor, né? Ah, mas eu não tenho gestão. Tem gestão, sim. Se você se colocar como culpado de tudo que está errado, você vai lá e faz, né? Você tem que só escolher as batalhas que você quer lutar. Então, eu também tenho isso na empresa. Eu acredito que, no extremo, todas as falhas que aconteçam, sejam elas quais forem, a culpa é minha. E se eu garanto pessoas que têm isso dentro delas, a capacidade de transformação que uma companhia tem é muito grande, né? Uma coisa deu uma coisa errada, a gente conhece muitas empresas que são assim, né? Que não tem dono, que não tem responsável, e aí ninguém resolve, né? Então, lá na XP, todo mundo é culpado. Você tem que só escolher as batalhas que você vai lutar. Isso faz diferença. Excelente, excelente. Legal. Deixa eu puxar aqui uma, Guilherme, que a gente está batendo muito na questão do empreendedor, de como, eu acho que você está dando uma aula até para todo mundo que está acompanhando, como lidar no dia a dia com a sua empresa, né? Mas uma pergunta legal que veio do Stênio foi, e eu vejo como uma das principais bandeiras da XP, né? A parte da educação. Eu acho que hoje, principalmente, você acabou de falar sobre o número de R$1 trilhão dentro da poupança. Eu acho que isso deriva muito da falta da educação financeira, né? Que acaba que, o que eu brinco o tempo inteiro, que a poupança só está aí porque a gente aprende desde os nossos pais sempre poupa um pouquinho do que você ganha. Então, acho que a proximidade da palavra traz esse conforto, né? Com base nisso, o Stênio perguntou, são duas perguntas, tá? Uma, a XP vislumbra se tornar uma instituição de ensino ou abrir um braço para a educação direto por ela? E, no Brasil, em qual nível escolar, na sua visão, o tema educação financeira e investimentos deve ser desenvolvido? E por qual motivo desde esse período?
A Isso gente não é uma pergunta, é um questionário, por sacanagem. deixa eu lembrar das perguntas, né? Mas a gente tem um braço educacional, sim, chama Exped. E A Isabela esteve aqui, inclusive. teve aqui a Isa, e a gente ensina mais de 500 mil pessoas por ano, e faz parte da essência da empresa isso. A gente leva a educação financeira às pessoas, empodera as pessoas, e todo o crescimento nosso é baseado nesse conceito, né? A segunda pergunta era sobre... Qual o nível escolar que você acredita que a educação financeira seria fundamental de constar na grade? Olha, desde 5 anos de idade, o mais cedo possível. O tema investimentos, né? Porque educação financeira você tem 2 approaches, né? Tem um approach de economia, de aprender a lidar com dinheiro e etc. Isso o quão antes melhor, né? A pessoa aprender a não ter medo do dinheiro, né? Saber gastar naquilo que é necessário. Então, desde criança, a gente conversa isso lá em casa, né? Eu com as minhas filhas. O tema investimentos, que é uma outra derivada, também é importante começar desde cedo. O Brasil nunca teve esse ambiente, porque a gente só começou a falar de investimentos agora porque os juros ficaram baixos. É fundamental que o Brasil crie ambiente macroeconômico para que os juros fiquem baixos e as pessoas não sejam rentistas. Porque, né, com o cenário do Brasil com os juros a 13% ao ano, ninguém quer escutar falar em investimentos, porque investimentos passa a ser muito fácil. Você vai comprar um CDB de um grande banco e você tem a sua vida resolvida. Então, é fundamental que o cenário macroeconômico ajude, e ele vai ajudar nos próximos anos. Eu não tenho dúvida que os próximos anos são anos de juros muito baixos, e aí cada vez mais surgem influenciadores, surgem autores de livro, o tema começa a entrar na moda e aí essa questão é naturalmente endereçada. Então, o ponto de partida, na minha visão, é importante que o Brasil crie estabilidade econômica, com juros baixos, inflação controlada, e a gente só consegue atingir isso com reformas. Fundamental que o Brasil tenha suas contas públicas ajustadas, porque é isso que garante esse ambiente. E aí, ao garantir esse ambiente, o ponto de partida foi construído. Aí tudo começa a acontecer. Maravilha. Guilherme, muito obrigado. É uma honra para a gente estar aqui com você, tá? De coração mesmo, assim, você mudou a história do Brasil e nós estamos aí seguindo sua trajetória e ajudando a gente a mudar cada vez mais a vida dos brasileiros. Bruno, Marcel, obrigado. Gente, estamos encerrando por aqui hoje. Amanhã, às 8h30 da manhã, a gente começa novamente a transmissão. Aproveitem, muito obrigado pela audiência e tenham uma excelente noite.